com alegria que nesta noite saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Quero externar a minha gratidão a Deus em poder estar na sua augusta presença para mais uma vez adorá-lo e bendizê-lo na beleza de sua santidade, porque Ele é o único aqui digno de toda honra e de toda glória. Quero externar a minha satisfação em poder estar pela primeira vez no estado das Alagoas, neste estado tão abençoado, nesta igreja tão próspera, pastoreado pelo pastor José Antônio dos Santos, a quem carinhosamente chamamos de pastor José Neco. Eu costumo brincar com ele com muito respeito, que ele é uma lenda viva das Assembleias de Deus no Brasil. Respeitamos, honramos este homem de Deus por tudo que ele representa e por tudo que Deus tem feito ao longo de décadas na sua vida e no seu ministério. Deus continue lhe abençoando, pastor, lhe dando saúde, juntamente com a sua muito digna esposa, a irmã Francisca, que o Senhor Deus continue guardando e abençoando. Quero convidá-los que, por favor, abram as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, versículos 18 e 19, que é o tema deste tão lindo trabalho que está sendo realizado nesses dias. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Aqueles que encontraram por bondade se manifestem dizendo amém. Amém. Diz o texto: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aproveitando que estamos sobre os pés, por favor, vá até o livro de Neemias, capítulo 1, e o versículo de número 4. Livro de Neemias, capítulo 1, e o versículo 4, que assim nos diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Antes de tomar o seu assento, diga à pessoa que está ao seu lado: ungidos já estamos, agora é só sair do palácio. Tome o vosso assento, por favor. Entendendo que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dado, já há alguns dias tenho entrado em um propósito de oração, pedindo a Deus uma palavra para verbalizar esta noite, pois entendo que, não obstante de já estar com 36 anos de idade e ministrar a Bíblia Sagrada desde os meus 13 anos, entendo que pregar não é ter horas de púlpito, assim como um habilidoso piloto tem horas de voo na sua aeronave. Entendo que pregar não é ter horas empunhando o microfone, assim como um habilidoso motorista tem horas empunhando o volante do seu carro. Pregar é depender única e exclusivamente do Deus que está assentado sobre o trono.
porque aquilo que Ele não fizer, ninguém mais vai poder fazer. Mas reconhecendo as minhas debilidades e limitações, eu posso afirmar-vos que sou o portador de uma palavra de Deus esta noite para verbalizar ao coração da igreja. E acredito sem sombra de dúvidas que depois dos belos hinos aqui entoados, o céu está aberto e agora é só recebermos aquilo que Deus tem para nós nesta noite. E quando orava e pedia ao Senhor uma palavra, o Senhor revelou ao meu coração e também às minhas faculdades mentais, a minha alma, uma palavra para que pudesse verbalizar a vós outros. E para tanto, a partir deste instante, quero falar-vos sobre o tema: ungido já estamos, agora é só sair do palácio. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos de uma vez por todas que a igreja é a continuidade do ministério de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Ministério esse marcado por 3 anos e meio de manifestações gloriosas de Deus, através do ministério de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus agora cumpre o seu ministério, edifica a igreja, e daqui a pouco eu volto a falar do ministério de Jesus. E a esta igreja ele dá a incumbência de pregar a palavra de Deus, de arrebatar as almas que estão na mão de Satanás, e para isso ele nos ungiu. Não podemos de forma alguma negligenciarmos esta tarefa, porque disso depende o grande avivamento que esperamos, pois Deus continuará avivando o seu povo para a grande obra evangelizadora no Brasil e em todo o mundo. Já que recebemos a unção de Deus, agora é preciso que continuamos a sair do palácio e levando a palavra do Senhor aos 4 cantos da terra. O texto bíblico que li por segunda vez está registrado no livro de Neemias. Neemias habita nesse instante na fortaleza dos reis da Pérsia, exatamente em Suzã, que ficava a cerca de 1.600 quilômetros de Jerusalém. O rei que está governando nesse tempo é Xerxes, ou Artaxerxes, e Neemias, ele tem a função de ser o copeiro do rei, e agora ele resolve sair do palácio. Mas para entendermos o porquê que ele sai do palácio, é preciso voltarmos alguns anos na história, porque está ocorrendo um acontecimento na história do povo hebreu, conhecido como cativeiro babilônico. Falar de cativeiro babilônico para um povo que não foi formado para ser cativo, no mínimo é traumático, porque Deus havia feito uma promessa quando chama o patriarca Abrão, lá no capítulo 12 do livro das origens, o Gênesis. Disse o Senhor que nele, em Abraão, e através do seu chamado, seriam benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus é formar uma nação sacerdotal, uma nação que seria exemplo para as demais nações, uma nação que, obedecendo a sua palavra, fosse o paradigma, o espelho para os demais povos. A esta nação se deu o nome de povo hebreu, o povo de Deus. Mas as condições para que o povo fosse abençoado e fosse uma nação sacerdotal estava diretamente ligada à obediência. Lembremos-nos que no livro de Deuteronômio, cuja etimologia da formação da palavra quer dizer segunda lei ou repetição da lei, Deus usa Moisés
cujo nome quer dizer tirado das águas, o filho da irmã Joquebede. E ele escreve no capítulo 28 ao povo: e será que, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, todas estas bênçãos te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua amassadeira. Se for obediente a Deus, tudo o que fizer vai prosperar. Mas o contrário também é verdade. Porém será que, se não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não cumprir os mandamentos, maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o fruto do teu ventre, e tudo o que fizer dará errado, porque Deus não tem compromisso com o desobediente, Deus tem compromisso com quem guarda a sua palavra. O povo hebreu não guarda os parâmetros e ordenanças de Deus, e ao passar dos anos, eles vão se envolvendo em pecados, em ações escabrosas, que não agradara a Deus, a quem o chamou. Deus vai levantando profetas, e profetas é diferente de sacerdote. Sacerdote leva o povo até a Deus, profeta traz Deus até o povo. E diga-se de passagem, com muito respeito, entendendo ainda que o ministério profético clássico vai até João Batista, mas eu posso afirmar-vos que falta nos fazem os profetas. Ainda que hoje não tenhamos este ministério como nos dias dos profetas maiores ou menores, somos inspirados pelo dom da profecia bíblica para falar ao povo, porque profetas não eram homens de conluios, profetas não eram homens de acordos, profetas não eram homens de muitos amigos, mas quando eles apareciam, a boca de Deus estava no meio da nação. Não vendiam a mensagem, não negociavam aquilo que receberam do Senhor. Que Deus continue levantando pessoas com esta autoridade nos dias odiernos. Ora, o povo não obedece, e por não obedecer, Deus vai levantando profetas, dentre eles o profeta Jeremias, que é um dos profetas que profetizam antes do cativeiro babilônico, porque Deus não fará coisa alguma sem antes se revelar aos seus servos. Diz a Bíblia que Deus levanta Jeremias. O nome Jeremias, na sua etimologia, quer dizer Jeová é alto. Ele é conhecido como o profeta das lágrimas, porque ele foi aquele que mais sofreu no exercício do seu ministério. Não casou, não formou família, viveu para Deus por quase 40 anos de ministério, e Deus vai usá-lo para falar a respeito do cativeiro babilônico, do capítulo 1 até o capítulo 19 de Jeremias. Ele profetiza para o povo, e o povo não se converte. O povo olha para ele e vê ele com o cabelo grande, com a barba alongada, profetizando em Jerusalém, e ninguém quer ouvi-lo. Os sacerdotes não se rendem a ele, os príncipes não querem ouvi-lo. A elite da religião está esnobando a quem Deus está usando. Quem olha para ele pensa: este profeta é um fracassado, cabeludo, barbudo, andando pelas ruas de Jerusalém. Ninguém quer ouvi-lo, ninguém senta para escutar a sua mensagem, porque para os homens sucesso está relacionado a aplausos e aceitação pública, mas nem tudo que o povo aplaude Deus está aplaudindo, nem tudo que o povo reconhece
reconhece como sucesso, Deus está assinando embaixo, porque sucesso para Deus não está relacionado à popularidade e nem à aceitação das massas. Sucesso para Deus está relacionado diretamente à obediência à sua palavra. Para os homens, Jeremias era um fracasso, mas para Deus, Jeremias era um sucesso, porque estava comprometido com a verdade. Eu não sei se é possível me dar um pouquinho mais de som aqui, porque eu estou com a garganta bastante cansada. Se for possível, eu agradeço. Ele profetiza do capítulo 1 ao capítulo 19 para o povo, e no capítulo 20, respeitando todos os senhores que compõem o ministério, porque eu também faço parte dele. No capítulo 20, ele vai profetizar para a elite religiosa do seu tempo, para os sacerdotes, dentre eles um rapaz que se chamava Passur. Passur é o responsável pela religião naquele tempo, e o nome Passur quer dizer, na sua formação, nobre. Mas permita-me a expressão bem chula de nobre: aquele infeliz não tinha nada, porque quem é nobre não manipula o sagrado. Quem é nobre não quer colocar em Deus uma rédea, como se isso fosse possível, e não é, para que tudo aconteça do jeito dele. Quem é nobre se rende e diz como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem é nobre reconhece a prerrogativa do domínio do Deus Todo-Poderoso. Ora, Jeremias vai profetizar para o nobre Passur, mas de nobre ele não tinha nada. E sabe o que Jeremias vai dizer a ele? Se prepara, porque o cativeiro babilônico está vindo aí. Eu estou trazendo este preâmbulo histórico para entendermos por que, pastor Daniel, que Neemias teve que sair do palácio, quando Jeremias profetiza para Passur, cujo nome quer dizer nobre, dizendo que o cativeiro vai chegar. Passur manda prendê-lo, Passur manda colocá-lo no cepo, no tronco, e diz o texto do capítulo 20, que ele manda açoitá-lo. Os melhores intérpretes do Velho Testamento dizem que Jeremias apanhou tanto que ele ficou com as costelas à mostra. Mas aqui tem uma coisa: podem machucar o profeta, mas não pode calar a voz profética. Podem até ferir o profeta, mas Deus vai continuar falando, porque Ele é Deus e está no controle de tudo. Ora, Jeremias apanha tanto, pastor Messias, que quando ele sai do tronco, no capítulo 20, no versículo 7, pastor Israel, ele olha para Deus e diz assim: o Senhor me iludiu, e iludido eu fiquei. Quer saber de uma coisa? Não andarei mais na tua presença e nem falarei mais no teu nome. Ele se sente iludido, vilipendiado, ludibriado por Deus, e ele sai da presença de Deus como se isso fosse possível. Mas quando ele sai, ele volta e olha para Jeová e diz assim: eu tentei te deixar, mas eu não consegui, porque a tua presença queima dentro dos meus ossos. O Senhor é mais forte do que eu não sei. Se isso já aconteceu com você, no meu pouco tempo de ministério,
Nós não gostamos muito de conjecturar esse assunto e nem de verbalizá-lo, mas quem aqui já não pensou um dia como Jeremias em desistir? Quem aqui, por causa das feridas, percalços e mazelas da vida, já não pensou em deixar tudo isso de lado e cuidar da própria vida? Assim te diz o Senhor. Sabe por que você não desistiu e nem vai desistir? Porque eu acendi uma fogueira na tua alma. Sabe por quê? Você não parou até hoje e nem vai parar, porque eu sou mais forte do que você, eu sou maior do que os teus traumas, eu sou maior do que as feridas que estão abertas. Eu estou sentindo Deus aqui, pastor José Neto. É minha do que é minha séria, lavadaca, decai. Creia se você quiser, mas assim te diz o Senhor: é noite de eu curar as tuas feridas, é noite de eu me mostrar a você maior do que os teus traumas. Eita, naia, sério. O que mandou de cara? É sério, lavacaia. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Se você crê nesta palavra revelada pelo Espírito da profecia bíblica, levante a voz e libere esse grito de glória a Deus que está entalado na tua garganta. Nem parou e nem vai parar. Está derramando o bálsamo nas tuas feridas. Vai, Jeremias, porque eu sou maior do que as tuas feridas e traumas. Eu estou recebendo algo de Deus aqui. Estou trêmulo com a seriedade do que Deus está me comunicando pelo seu Espírito. Se você crê, não num ato de inovação, mas num ato de dependência, levante as duas mãos acima da cabeça. Se tem duas, levante duas, não levante uma só não. Se você reconhece que até aqui é Deus que tem te trazido, que até aqui Deus tem curado as tuas feridas, os levantes, as calúnias, as difamações, joga essa mão lá em cima o mais alto que você puder, e Deus está me revelando pelo Espírito da Bíblia Sagrada e da profecia bíblica, pastor José Neco, enquanto as mãos estão levantadas, está acontecendo aqui o que aconteceu com Moisés. Mão acima da cabeça é sinônimo que a sua cabeça não manda mais nada, que você é inteiramente dependente de Deus. E assim te diz o Senhor: como as mãos de Moisés se ergueram, as tuas estão erguidas, e Deus está paralisando todo o projeto dos amalequitas, toda a fúria do diabo está sendo paralisada agora. Se você crê e recebe, junto com a mão levante a voz, e quem tiver glória, dê glória, quem tiver aleluia, dê aleluia. Deixa Deus te usar. Os inimigos vão ter dois trabalhos: um é levantar e o outro é cair. Se você acredita, mistura uma meia dúzia de glória a Deus com aleluia e faz barulho de crente pentecostal. Quem disse que você não adorava hoje? Quem disse que você não falava língua estranha hoje? Cada lágrima dessa que está caindo dos teus olhos é a prova que Deus está falando com você. Vai, Jeremias!
Jeremias profetiza. Quando ele sai do tronco do cepo, ele olha para Passur, e Passur ainda o esnoba, dizendo a ele: diga alguma coisa de Deus para nós, profeta. Não brinque com um homem e com uma mulher de Deus, porque mesmo machucado e sangrando, ele continua sendo boca de Deus na terra dos viventes. Diga alguma coisa para nós. Jeremias olha para eles: ei, rapaz, de hoje em diante o teu nome não é mais Passur. De hoje em diante o teu nome será Magor Missabibe, que traduzido quer dizer terror por todos os lados. Se você for para frente, Deus te pega. Se você voltar de ré, Deus te pega também. Se você for para a direita, vai se encontrar com o Todo-Poderoso. E se for para a esquerda, vai ter que se ver com Ele, porque você tem dono. Mexeu com você, mexeu com o teu dono. Eles não dão crédito, mas a profecia se cumpre na íntegra. Chega o tempo do cativeiro babilônico. Deus levanta Nabucodonosor, e eu quero respeitar o termo exegético e dizer: Deus levanta Nabucodonosor, mesmo sendo um imperador ímpio, rei de uma nação ímpia, Deus o chama de meu servo. Sabe por quê? Daniel disse que quem põe rei no trono é Deus, e quem tira rei do trono é Deus. Se nós entendêssemos isso, não tinha tanta briga no nosso contexto. Quem põe é Deus, quem tira é Deus. Quem põe é Deus, quem tira é Deus. Quem põe é Deus, quem tira é Deus. É Ele ou não é Ele quem manda? É Ele ou não é Ele que governa? É Ele ou não é Ele que merece toda a sua expressão de louvor? Então abre essa boca para adorar ao Deus que manda. Deus levanta Nabucodonosor, chama ele de meu servo. Eu estou parafraseando devido à exiguidade do tempo. Ele chama o capitão da guarda Nebuzaradã e diz para ele: invada Jerusalém. Jerusalém é invadida em 3 momentos. Mas olha aqui para mim, repita comigo: Deus nunca vai ficar sem falar. Não, mas diga isso com autoridade, diga assim com graça: Deus nunca vai ficar sem falar. Diga. O cativeiro acontece em 3 momentos. Nebuzaradã invade a cidade a mandado de Nabucodonosor. Na primeira leva, ele leva os nobres. No meio dos nobres está Daniel. Na segunda leva, ele leva os oficiais e aqueles que têm profissão. Na segunda leva vai Ezequiel. Na terceira leva, com os mais pobres, vai Jeremias. Ele ainda fica em Jerusalém. Perceba, Deus está abrindo a ferida do cativeiro, mas Deus vai fechar a ferida do cativeiro. Olha que coisa linda. Olha Deus como é. O cativeiro vai acontecer, porque o cativeiro vai ser a disciplina que eu vou dar para esse povo. Só que se eu precisar falar no palácio, no meio dos ricos, a minha boca é Daniel. Se eu precisar falar às margens do rio Quebar, a minha boca é Ezequiel. E se eu precisar falar no meio dos pobres, a minha boca é Jeremias. Ninguém segura a voz profética. Deus fala no palácio, Deus fala na beira do rio Quebar, e Deus fala no meio dos pobres. E Ele continua falando aqui em Alagoas, porque Ele ainda tem alguém para usar. O cativeiro babilônico dura 70 anos. Por que 70? Porque eles ficaram 490 anos sem guardar o ano sabático. Qual era o ano sabático, pastor? Era o 7º ano. Depois de 6 anos de trabalho, no 7º, a terra tinha que descansar e eles tinham que confiar em Deus. A esse era chamado ano sabático. Eles ficaram 490 anos sem guardar o ano sabático.
Vou te dar um conselho, se é que posso ter essa ousadia. Cuidado, não deva para Deus, porque a balança de Deus é justa. Deus é tão bom que permite o homem plantar tudo o que quiser, mas Deus é tão justo que vai obrigar o homem a colher tudo aquilo que foi plantado. Cuidado com que tipo de semente você trabalha. 490 anos sem guardar o ano sabático. Pegue 490 e divida por 7, que é o número do ano sabático, vai dar exatamente 70 anos de cativeiro babilônico. O mesmo Deus que levanta Nabucodonosor, levanta Ciro. A Ciro ele chama de meu ungido. E agora o povo é liberado do cativeiro, voltam para Jerusalém, mas tudo em Jerusalém está destruído. Quando eles voltam, diz o texto que Anani, um dos irmãos de Neemias, viaja e vai até Suzã. E quando ele chega em Suzã, ele olha para Neemias e diz assim: Jerusalém está destruída, os portões queimados a fogo, e os que sobram lá e os que voltaram estão em miséria e desespero. Diz o texto que Neemias senta, e depois de sentar, chora, e depois de chorar, ora, e junto com a oração, jejua. Por quê? Ele quer sair do palácio. Ele é copeiro do rei, não copeiro de servir cafezinho. Todo rei tem muito inimigo, e poderia ser que o vinho do rei, a comida do rei, fosse envenenada por inimigos. Sabe quem comia primeiro? Neemias. Se tiver envenenado, eu morro, para o meu rei não morrer. Ganhava muito bem, dormia em lençóis com fios egípcios, perfume de mirras e aloés, um bom salário, confiança do rei. Mas quando ele escuta dizer que os irmãos estão sofrendo, ele diz: eu vou sair do palácio, vou abrir mão do salário, do colchão, das benesses, e vou para Jerusalém. Foi. Quando foi para Jerusalém, reedificou os muros em 52 dias, porque ninguém pode parar um homem que decidiu sair do palácio. Enfrenta os Tobias, os Sambalates, o Gesem e o Arábio, que ainda olham para ele e diz assim: o que fazem esses fracos judeus? Ainda que reedifiquem o muro, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Mas a raposa não teve lugar no muro de Neemias, e também não vai ter lugar no seu muro. A obra vai continuar para a glória de Deus. Eu quero encerrar, porque o tempo que é me dado já está se extinguindo. Neemias saiu do palácio, mas não foi só ele. Repita comigo esse nome, por favor, se você achar que deve e achar que ele é gracioso para isso. Repita comigo: Jesus. Não diga Jesus como se você estivesse falando Eduardo. Diga Jesus com graça. Diga Jesus. O que você sente ao ouvir isso aqui, ó? O doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com alma cheia proclamar o nome bom de Jesus.
Por que falar de Jesus, pastor Eduardo Lopes? Porque Jesus também saiu do palácio. Dá uma olhadinha para esse crente simpático que está ao seu lado e diga: você só está aqui porque ele saiu do palácio. Termino já. Neemias sai do palácio para enfrentar Tobias, Sanbalate, Gesem e o Arabe e toda a oposição. Jesus deixa o céu e Paulo escreve aos Filipenses que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes assumiu a forma de servo. Tanta gente se achando grande. E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tomou forma de servo. Esses dias eu estava pregando num evento com grandes autoridades. E um deles comentou com o outro e o outro me disse: quem esse menino pensa que é para fazer eu adorar a Deus? Como se esse trabalho fosse meu, pastor Samuel Mariano. Como se esse trabalho fosse do Senhor, quando canto. Quem te faz adorar não é quem prega ou quem canta. Quem te faz adorar é o Espírito Santo que habita em você. Jesus assume forma de servo, disse Paulo, aniquilando-se a si mesmo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar. Grita comigo, grita, que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua terá que confessar. Neemias enfrenta Tobias e Sanbalate. Jesus enfrenta a cruz. Me dê 3 minutos para encerrar. Levítico capítulo 4, versículo 18 diz que o sacerdote oferecia sacrifício pelos erros do povo. E ele pegava um animal, diga comigo, animal. Colocava sobre o altar, diga comigo, altar. E ele vinha com uma adaga, uma faca pequena. Cortava o pescoço do animal e pegava o safi, que era um recipiente de barro usado em rituais religiosos, e colocava todo o sangue dentro daquele recipiente. Quando ele estava oferecendo o sacrifício, ele fazia isso aqui, ó, com o dedo indicador da mão direita. Ele molhava o dedo no sangue e manchava as 4 pontas do altar. Quando eu colocar o dedo aqui e dizer apontar para cá, você fala comigo, sangue na primeira ponta do altar e sequentemente até a 4ª ponta do altar. Vamos lá? Dedo no sangue, sangue na. Depois da primeira ponta vem a. Dedo no sangue, sangue na. Dedo no sangue, sangue na. O resto do sangue que sobra no safi, ele não pode jogar fora. Ele joga na base do altar. Quando ele joga na base do altar, o cordeiro que está aqui, o animal é queimado. As cinzas caem e se misturam com o sangue. Quando a cinza cai e mistura-se com o sangue, o sacerdote abaixa, pega a cinza com sangue e vai jogando no arraial e fazendo assim, ó, estamos perdoados. Estamos perdoados. Estamos perdoados. Mas aquilo não perdoava. O que eu tenho que ver com isso, pastor? Jesus saiu do palácio para enfrentar a cruz. Qual é o altar? Cruz do Calvário. Quem é o cordeiro? Jesus. E se você não glorificar a Deus por isso agora, que eu vou dizer, com inteligência, é porque a coisa está muito feia. Altar, cruz, cordeiro, Jesus. E ele não vem revogar o sistema sacrificial, ele vem cumprir.
Vem comigo, vocês são inteligentes. Cravo na mão direita de Jesus, sangue na primeira ponta do altar. Cravo na mão esquerda de Jesus, sangue na segunda ponta do altar. Um pé sobre o outro, um cravo nos pés, sangue na terceira ponta do altar. Coroa de espinho na cabeça, sangue na quarta ponta do altar. Peraí, pastor, mas cadê o sacerdote para dizer que nós estamos perdoados? E cadê o sangue que cai na base do altar? O soldado romano pega uma lança, lanceia ao lado de Jesus, e todo o resto de sangue cai misturado com água na base da cruz. Jesus levanta os olhos e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Estamos perdoados. Com a permissão do pastor José Antônio, se coloca de pé nesse lugar, mas se coloca de pé adorando a Deus, glorificando ao Senhor. Nós estamos perdoados. Crente perdoado sempre tem um glória a Deus na boca para dizer. Crente perdoado sempre tem um aleluia para falar, e línguas estranhas para adorar a Deus. Só os perdoados. Levante a mão e por 30 segundos, quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Vamos adorar. É minha da cachorro e me cadalaia. Eu não sei se você crê nisso, mas o Jesus que saiu do palácio deu dons aos homens. E o Espírito de Deus me impulsiona a dizer aqui, no meio desta multidão, tem gente recebendo dons do Espírito Santo esta noite. Recebe, recebe, deixa Deus te usar. Jesus saiu do palácio. Olha lá, olha lá. A decalabadarabacai, olha lá. O recandalabachai, olha lá. Deus está tomando este pavilhão. Jesus saiu do palácio. Mas eu preciso encerrar. Continue adorando, dizendo uma coisa aqui. Pastor Zeneco, digo com muito temor e tremor, o Senhor me conhece. Me ajuda aqui, Jesus. Ele adora a ceia. Estou me controlando para dizer isso com temor e tremor. Neemias saiu do palácio. Jesus também. E a igreja não pode negligenciar a sua tarefa. Sabe por que tanta briga? Sabe por que tanta disputa e tanta vaidade? Nós estamos disputando espaço dentro do palácio. Quem manda mais? Quem aparece mais? E Jesus está falando: gente, não chamei vocês para isso. Chamei vocês para sair do palácio. O Espírito de Deus, disse Jesus, me ungiu para pregoar o ano aceitável ao Senhor. O palácio está ficando pequeno para as nossas vaidades. E Deus está falando conosco, e eu termino com este versículo. Ageu capítulo 1, versículo 9 e 10. O nome Ageu quer dizer festivo ou festa. Ageu 1 e 9. Olhaste para o muito
mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Ninguém vai dar glória a Deus agora. Por causa que cada um de vós se preocupa com a sua própria casa, enquanto a minha casa está ficando deserta. Versículo 10 do capítulo 1. Por isso o céu retém a chuva e a terra o seu fruto. Quer continuar brigando dentro do palácio? Não tem problema. Eu fecho o céu, porque o céu é meu. Vou repetir isso aqui. Eu fecho o céu é meu, diz o Senhor. E se o céu é meu, quem manda sou eu. Se eu fechar o céu, não tem chuva. E se não tiver chuva, não tem fecundação da semente. E se não tiver fecundação da semente, não tem colheita. Deus está falando conosco esta noite. É preciso sair do palácio. Aqueles que se rendem à voz profética, num ato profético, levante as mãos ao céu. Badacaia, chora, mas eu vou fazer uma oração. Se o Senhor me permitir, pastor. Eu quero que você feche os olhos. Você que me ouve pela internet. Todo pregador pentecostal nessa hora manda o povo dar glória a Deus. Deus está falando comigo, mande o povo ficar em silêncio. Porque eu vou agir. E à medida que eu for agindo, muitos deles não vão conseguir ficar calados. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te levantar com poder e autoridade. Tem gente que já não está aguentando segurar a porção que Deus está lhe dando. Quando você vê que não dá para segurar mais, adore, glorifique, exalte, mas por enquanto segura. Pai, eu quero te glorificar esta noite. Pesa-me em balanças fiéis, Senhor. Eu acabo de ministrar aquilo que o Senhor me deu para esta noite. Senhor, o Senhor sabe que o Senhor tem prometido abrir portas. E eu só tenho o Senhor como mentor do meu ministério. Eu quero te louvar pela vida deste ancião, este patriarca da nossa igreja, pastor José Neco. Continua lhe dando graça, Senhor, fortalecendo e renovando o seu ministério, como todos os obreiros que estão ao seu lado. Eu quero te pedir algo que o Senhor coloque em meu coração agora. Aonde houver um crente com o coração aberto, receptível a esta palavra profética, sabendo que vai sair do palácio e que as coisas vão mudar, visite a alma dele agora, Senhor. Mas visite de uma forma que ele não consiga mais segurar, e que agora comece a adorar e glorificar ao teu nome. Se você sente a presença de Deus, quem tiver glória, dê glória. Quem tiver aleluia, dê aleluia. Grito não gera avivamento, mas avivamento gera grito. Recebe de Deus, porque o céu está aberto. Recebe de Deus e saiamos do palácio.